Olá, eu sou Franciele Busanello, sou psicóloga e hoje eu vou falar sobre a depressão. A depressão, então, é um assunto muito atualmente trabalhado e conversado sobre várias pessoas e várias profissionais, tanto da área da psicologia quanto de outras áreas. Como dá para reconhecer a depressão? Os pontos principais assim que eu observo em consultório e dá para observar a depressão é principalmente quando o paciente encontra-se bem desmotivado, sem vontade de sair, sem vontade de fazer coisas que antes ele tinha o costume e o hábito de fazer, né? E por muitas vezes pensamentos ruins, né, negativos de forma, vamos dizer assim, depreciativa, né? Eu não sirvo para nada, eu não vejo mais sentido nas coisas, não tem mais graça, né? Uma fala muito comum é que as coisas não fazem mais sentido. E o que dá para dizer que é similar entre a ansiedade e a depressão? Similar entre a ansiedade e a depressão. Bom, o que muitas vezes na depressão pega, por exemplo, é essa questão do desânimo. E na ansiedade, vamos dizer assim, o paciente fica muito acelerado, né, ao ponto de cansar, muitas vezes. Então, o que pode se assemelhar, dependendo do que me parece a situação, é que quando o paciente com a ansiedade está muito aflorada e ele pensa demais, ele esgota, ele se torna um pouco cansativo, ele se sente um pouco cansativo e está desgastado. E aí chega um ponto de parecer semelhante com a depressão por estar cansado demais, por ter pensado ou ter raciocinado demais, né? Então ele acaba cansando. Então pode ser que em alguns momentos se assemelhe por este motivo. E tem algum conselho para alguém que vive pensando o pior? Tem um conselho, sim. O conselho é sempre se questionar até que ponto o que eu estou pensando é verdadeiro, até que ponto o meu pensamento é real, né? Tô sempre pensando o pior, mas realmente esse é o pior? Será que isso é tão horrível assim? Será que vai ser tão ruim assim? Com que provas que eu tenho que comprove que realmente isso tudo é tão ruim? Não em comparação com outra pessoa, em comparação comigo mesmo. O que prova que isso é tão ruim assim, da minha questão? O que tu recomenda para um paciente que está em processo de alta? Pacientes que já estão em processo de alta, que já trouxeram suas questões, que já conseguiram resolvê-las, que já conseguiram entender como que eles funcionam, esses pacientes eles ficam em atendimentos quinzenais e às vezes mensais. Por quê? Porque é um paciente que ele não precisa já demandar de tanto acompanhamento como os pacientes do início, onde eles precisam ter a recorrência semanal. Então o paciente quinzenal ele vem a cada 15 dias, né? E faz o atendimento para resolver pequenas coisas ainda que estão em conflito, que ele precisa manter o trabalho. Quando se trata de um paciente mensal, é um paciente que está realmente em manutenção, faz terapia porque gosta, porque se sente bem e não necessariamente mais precisa fazer terapia com tanta frequência quanto os demais. Então ele fica em atendimento mensal, quinzenal, enfim, isso é uma questão que a gente combina ao longo dos encontros com eles. Quais são os primeiros sinais de que alguém que suspeita que está com depressão teria que procurar um profissional? Bom, os primeiros sinais é principalmente essa questão de desânimo, falta de vontade de sair, de fazer as coisas, de se desqualificar, não se valorizar, né? Não se autovalorizar. Então, quando o paciente de possível depressão está nesse ponto, vamos dizer assim, que seja o momento ideal para ele enxergar que não está legal e vir buscar terapia, né? O ideal é que não precise chegar nesse ponto para trazer as questões para trazer e vir para terapia, né? Mas que seja um ponto onde ele consiga entender que ele já tem uma dificuldade de socializar, de fazer as coisas que ele tinha o hábito de fazer, de conversar com alguém fora da família, fora do grupo dos amigos, né? Porque ele vai passar por algumas questões que ele não vai conseguir enfrentar sozinho, sem uma orientação de um profissional. Agora, uma polêmica que a gente escuta na faculdade: todo mundo precisa fazer terapia? Todo mundo precisa fazer terapia. Por quê?
Porque a terapia ela é muito importante para todo mundo resolver as suas questões, seus conflitos, para a gente conseguir entender que a gente não pode simplesmente falar o que pensa e como pensa, para que o outro, enfim, o outro não é saco de pancada, vamos dizer assim, né? A gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa saber o que colocar, como colocar, e também pra gente conseguir trabalhar as nossas emoções, né? A gente muitas vezes não sabe lidar com isso, a gente não sabe como lidar com as emoções. E aí a gente fala e responde muitas vezes do jeito que a gente pensa que é e vai à tona, vem à tona, né? Então, a gente tendo a observação e a percepção de que dá pra melhorar, não é tempo perdido, não é dinheiro posto fora, é um investimento para nós mesmos. Então hoje falamos sobre a depressão. Sigam o meu canal no YouTube e acessem o meu perfil no Instagram, @psicóloga Franciele Busanello. Até mais.